Olá, tudo bem? Estamos começando mais um CRA Entrevista. Hoje um programa especial. Pela primeira vez teremos mais de um convidado aqui com a gente. O nosso tema, como se tornar um líder mais sustentável. Bom, antes de chamar os nossos convidados, eu quero aproveitar, sempre eu aproveito nesse início do programa, para te fazer um convite para você se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito. Claro, pedir para você não esquecer também de ativar as notificações no sininho aqui embaixo, de deixar seus comentários, de compartilhar o link não só desse vídeo, mas dos outros vídeos aqui do canal e de nos seguir nas redes sociais. Combinado? Bom, gente, como eu falei, né? Hoje é um programa especial, a gente está trazendo esse formato novo, né? Com mais de um convidado, e sempre que o tema e a agenda dos nossos queridos parceiros, né, dos nossos convidados permitirem, a gente vai fazer esse formato. Então, espero que vocês gostem. Por favor, deixem aqui nos comentários, né, o que é que vocês acharam dessa iniciativa, desse novo formato. A gente quer sempre trazer novas propostas para vocês e entender, né, como é que vocês estão recebendo. Agora sim, né, eu vou pedir para o João colocar aqui na nossa tela os nossos dois convidados. Eu quero convidar aqui para fazer parte desse bate-papo Ricardo Voltolini e Sérgio Salzani. O Ricardo, que é CEO da consultoria Ideia Sustentável e da plataforma Liderança com Valor, e o Sérgio, que é mentor de carreira, coach executivo e analista comportamental. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo, Rita. Tudo ótimo, maravilha, tudo beleza. Bom, muito obrigada, né, por vocês terem aceito fazer parte aqui do nosso CRA Entrevista. E para a gente começar, vamos falar um pouco sobre esse mundo que a gente está vivendo, né, que se transformou depois da quarta revolução industrial. E se o mundo está modificado, a forma de gerir também os negócios se modificou. A gente tem visto líderes mais ágeis, um consumidor sempre colocado no centro, né, como na estratégia, o consumidor fazendo parte do centro dos negócios. Aí vem minha pergunta. Queria saber como é que vocês estão vendo o impacto de tudo isso na liderança empresarial. Eu já falei aqui de duas características, né? Liderança mais ágil, humanizada, cliente no centro dos negócios. O que é que a gente pode falar mais sobre isso? Tudo bem. Ricardo, quer começar? Fica à vontade aí. Olha, posso começar, obrigado pela deferência. Olha, eu acho que a gente, para falar desse novo tipo de liderança, é preciso recorrer ao que o Fórum Econômico Mundial, que é aquele importante encontro de capitalistas globais que acontece todo mês de janeiro em Davos, tem discutido nas suas duas últimas edições. A gente tem um grande desafio hoje, que é o desafio de fazer a transição de uma empresa muito baseada no business as usual, nos negócios convencionais, para uma empresa mais orientada para a economia de baixo carbono, uma empresa mais orientada para o desafio de ser ética, íntegra, transparente, respeitosa em relação às pessoas e cuidadosa em relação ao meio ambiente, né? É o que o Fórum Econômico Mundial está dando diferentes nomes: capitalismo de stakeholder, geração de valor compartilhado, propósito antes do lucro. Então, o que está acontecendo hoje é que, para fazer esta transição, nós estamos no meio dela, para chegar a esta economia de baixo carbono, empresas operando com uma nova lógica, um novo modelo mental, também será necessário ter líderes com um novo modelo mental. Eu diria que tem que ser um líder mais ético, mais cuidador, mais inclusivo e mais ecocêntrico. Aí, ao longo da nossa conversa, a gente vai falando sobre isso. E você, Sérgio, o que é que você está achando, né, sobre esse impacto da era, né, dessa era digital na liderança? Olha, Rita, eu acho que é um momento extremamente desafiador para a liderança, né? Eu acho que pré-pandemia a gente já observava um movimento de exigências diferentes, né, nas habilidades, né, nas competências dos líderes, né? Isso porque os colaboradores hoje, né, dentro das empresas, eles já vêm com uma demanda, né, com relação à gestão, bem diferente do que era no passado, né? Hoje nós vemos colaboradores muito interessados em saber
como que o ambiente daquela empresa pode ajudá-lo, se o ambiente é saudável ou não, se existe a possibilidade do desenvolvimento, do crescimento profissional, né? Nós temos, com a difusão aí das redes sociais, as informações elas fluem muito rapidamente, né? Então os colaboradores hoje estão sim preocupados, por exemplo, em ver se os seus propósitos, seus valores pessoais estão alinhados aos da empresa. Então hoje é mais difícil para o gestor, porque o gestor tem que lidar com essas novas demandas, né? Com a pandemia, isso ganhou um adicional, né, em termos de desafio, dada a questão da gestão remota. É mais difícil, sim, engajar, motivar e se conectar com a equipe estando de forma remota, né, não tendo aquele contato físico que a gente estava habituado. Então, eu entendo que esse momento tem trazido para os líderes muitos questionamentos e muitas reflexões, né? Eu destacaria que hoje o que mais aflige a liderança, sem dúvida alguma, é a questão do equilíbrio pessoal e profissional, não só da equipe, mas dele também, né, estão sofrendo muito com isso. A questão do engajamento, né, de trazer as pessoas, né, com sentimento de pertencimento, né, engajar, conectar esses colaboradores. Eu acho que são pontos aí importantes e que também a gente pode falar mais ao longo aí da nossa conversa. Bom, gente, eu quero aproveitar, né, que o Sérgio falou sobre esse novo perfil de liderança, né, liderança 4.0. A gente fez uma matéria com grandes líderes brasileiros falando sobre a liderança 4.0 na revista DM Pro. Eu vou deixar aqui no descritivo, tá, o link para vocês acessarem diretamente esse conteúdo. Bom, Ricardo, aproveitando, né, o gancho da tua resposta, a gente começou a falar sobre sustentabilidade nos negócios, né, e um líder mais sustentável, mas eu acho que é um tema ainda, né, falar sobre sustentabilidade no ambiente empresarial ainda é um tema que exige um pouco mais de conhecimento. Aí eu vou pedir para você a gentileza para nos explicar com mais detalhes o que vem a ser a sustentabilidade, como é que ela pode ser implantada nos negócios e quais são as principais atuações de um líder já com essa mentalidade sustentável. Legal, vou contar um pouquinho a história, como ela começou. Na verdade, o meu primeiro livro, de 2010, 2011, chamado Conversas com Líderes Sustentáveis, era um livro que eu já me propunha a tentar identificar líderes brasileiros muito sintonizados com o tema. Então, estou falando de 2010, estou falando de 11 anos atrás, né? 11 anos atrás, para você ter uma ideia do que eu estou dizendo, foi um esforço muito grande identificar 10 líderes. Olha só, estou falando de 11 anos atrás. Por quê? Foi um esforço? Porque, na verdade, não era um tema disseminado nas empresas. Você tinha alguns, 3, 4 líderes mais porta-vozes e alguns que não eram tão aparentes ou não tinham tanta visibilidade, que estavam fazendo o trabalho no dia a dia das suas companhias. A maioria desses líderes eram já líderes acima dos 50 anos de idade, né? Hoje, então, 11 anos depois, eu estou preparando o meu 11º livro, que vai falar sobre liderança orientada por valores. Eu já tenho 30 perfilados no livro. No primeiro eu não tinha mulher, agora eu tenho metade de lideranças mulheres, né? Então, veja, as coisas começam a avançar porque a sustentabilidade deixou de ser um assunto de nicho e passou a entrar na lógica da gestão dos negócios. Agora, no meio da pandemia, a gente assistiu ao surgimento em escala global do conceito do ESG, que, na verdade, é um substituto conceitual com uma nova lógica daquela ideia de sustentabilidade empresarial. Um substituto melhorado, com um senso de urgência maior, mais estratégico, com um olhar mais atento dos investidores, com um olhar mais atento dos CEOs e dos conselhos de administração. Então, é muito diferente do conceito que a gente vinha trabalhando. Ele ganhou uma aceleração. E aqui está um ponto que eu acho fundamental para a gente discutir, que é um ponto, às vezes, não tão considerado nesse debate, que é o fator demográfico. A gente está assistindo agora à ascensão ao poder dos millennials, da turma dos 30 e poucos aos 40 e poucos. E essa turma está começando a assumir a presidência de empresas, está começando a investir em empresas, está começando a ter cargos importantes nas companhias.
está começando a comprar muito produto e serviço de empresa e já decidiu, até porque eles têm um chip geracional orientado para propósito e que eles só querem estabelecer relações com empresas mais sustentáveis. Isso muda muito de figura, porque essa é uma turma chegando com força. Então, temas que não eram tão importantes ou eram menos importantes há algum tempo, como diversidade e inclusão, com a ascensão dos milênios, passam a ser temas extremamente importantes. E aí você vê ainda, eu que ando por muitas empresas, vejo a dificuldade de olhar para este tema, né, da diversidade e inclusão como um valor por parte das gerações mais antigas de líderes e como é tão natural para gerações novas de líderes. Então, essa questão geracional ela tem um peso muito relevante e a gente só está agora discutindo com ênfase uma liderança de outro tipo, que recebe vários nomes pelo mundo: divergente, verde, responsável, consciente, sustentável, mas é este novo tipo de liderança mais preocupado, como eu sempre digo, em ser melhor para o mundo e não melhor do mundo. Então, isso é uma novidade que tem a ver com uma imposição geracional. É uma turma que está chegando agora ao poder, uma turma aí que, segundo consta, detém 25% a 26% da renda mundial. Então, essa turma está influenciando muito a maneira das empresas pensar e desenvolver líderes. E na sua opinião, Ricardo, como é que essa influência pode chegar até as gerações mais tradicionais que ainda não estão tão envolvidas com essa temática ESG? E aí, após a sua resposta, eu já vou emendar para o Sérgio. Ele, enquanto mentor, ele tem sentido alguma demanda vinda, né, dos executivos que ele presta mentoria sobre esse aperfeiçoamento no caso da sustentabilidade? Passar a bola agora para o Ricardo, depois o Sérgio complementa. Legal, uma boa pergunta. Eu vou me lembrar aqui, recorrer a uma velha frase dita lá atrás por um dos primeiros líderes de sustentabilidade do Brasil, Fábio Barbosa, que à época era presidente do Banco Real, e ele dizia assim: há duas maneiras de uma empresa entrar na discussão da sustentabilidade: convicção ou conveniência. Recentemente, ele acrescentou um terceiro C, que é constrangimento. Então, há 3 maneiras de uma empresa entender que sustentabilidade ou os temas ambientais, sociais, de governança são muito importantes e podem impactar no valor do negócio da empresa no curto, médio e longo prazo. Então, assim, convicção é quando intimamente eu entendo que o melhor a fazer é ser um líder sustentável. Eu acredito por crença, por prática, por vivência, né? Conveniência é quando eu entendo que é o melhor jeito de fazer, ainda que eu não me sinta tão bem em assumir pautas, por exemplo, de natureza social na minha empresa, porque não está na minha formação, mas eu entendo que isso é importante porque a turma de milênios acha importante. Então, eu quero atrair e reter talentos, eu preciso ter um olhar conveniente. E constrangimento, que é mais recente, são as empresas que deixaram de olhar para esses temas nas 2 últimas décadas e agora estão sendo pressionados por investidores, por compradores de serviços que exigem que as empresas tenham uma orientação para esse tema. Quando a gente pensa em líder, portanto, é mais natural que a geração que vem com o chip do propósito pense de modo mais aberto sobre ser um líder mais sustentável. Essas características que eu falei, ética, cuidadora, inclusiva e ecocêntrica, elas já vêm mais ou menos delineadas ali, né, moldadas no novo líder. O líder antigo está aprendendo, né? E aí é muito importante ter uma boa vontade, mente e coração abertos para entender estes novos tempos e entender que a mudança é necessária. E você, Sérgio? Como é que está chegando essa demanda, né, até a sua mentoria? Acho que o Ricardo trouxe bem, né? Eu ainda percebo reações diferentes de acordo com as gerações, né? Eu acho que esse assunto do ESG
é algo que vai entrar com muita força, a gente sente que isso gradativamente vai entrando no discurso e nas políticas das empresas. Sinto, entretanto, que no caso dos clientes que eu atendo aqui da gerência média ou alta gerência, né, eles ainda ficam muito dependentes das orientações da alta hierarquia, né? Estão abertos, mas esperando um comando que vem de cima. Ainda não percebi uma vocação, vamos dizer, intrínseca de cada um para desenvolver esse programa. Por que que eu acho que isso acontece? Porque me parece que é a partir de agora que esse conceito se torna mais tangível, né? Inclusive com métricas de acompanhamento, né? Isso começa a conversar com a questão do mercado financeiro, do selo ESG, trazendo maior interesse para os investidores, enfim. Então, eu acho que isso gradativamente vai ganhando corpo. Eu entendo que a liderança está convivendo ainda com um desafio talvez anterior, né? Que é o de perceber a importância da liderança humanizada. Eu entendo que quando os líderes, né, se tornarem cada vez mais humanizados, naturalmente vão incorporar com muito mais facilidade a característica da sustentabilidade como algo normal na sua gestão, né? Mas eu ainda percebo que estamos ainda numa fase de transição, né? O líder hoje, ele não tem mais espaço, né, para aquele líder que a gente chama aqui de autoritário, né, o líder do passado, né, que eu vivi muito essa época. Quando eu comecei minha carreira, a hierarquia era assim fortíssima, né? Você não pensava sequer em colocar sua opinião, porque você esperava que os líderes, eles sabiam mais do que você, existia uma hierarquia muito forte, né? Então, se a gente pegar de 20, 30 anos para cá e verificar o ambiente das empresas, quanta mudança, né? Hoje nós temos aqui ambientes mais informais, né? O trabalho colaborativo hoje é extremamente privilegiado, né? Com grande ênfase nessa questão. Isso exige que o líder tenha que desenvolver outras competências, outras habilidades, né? A gente tem falado muito, por exemplo, sobre as soft skills, né? O que são as soft skills? São as competências comportamentais. No passado não se falava nada disso, né? A gente falava nas competências técnicas, né? Então bastava ali você ter uma boa formação, um bom curso, uma boa pós-graduação, isso te diferenciava e você vinha trabalhar e encontrava um ambiente muito mais inflexível, mais estático, né? E hoje, quanta mudança, né? Principalmente com essa geração que o Ricardo comentou dos millennials, que assumem agora cargos maiores de liderança, né? Essa turma traz uma outra proposta, traz outras demandas, né? De participação, de senso de pertencimento, de preencher um propósito de vida através do trabalho, né? E isso exige do líder cada vez mais. Então, essas soft skills, eu ainda vejo hoje como um fator de carência, né, dos gestores, à medida que a gente entende que essas características comportamentais, nessas habilidades comportamentais, hoje elas são imprescindíveis para você engajar um time. Essa turma que chega agora com essa ânsia, né, de reconhecimento, de pertencimento, querendo ser notado, querendo ser reconhecido, precisa encontrar do outro lado um líder que tenha empatia, um líder que tenha comunicação, né, um líder que tenha inteligência emocional para lidar com equipes que possuem diferentes perfis. Então, eu acho que a coisa ainda está um pouco misturada. Eu vejo a liderança ainda tendo que se adaptar a essa mudança. Falamos aqui da liderança ágil, né, que é uma liderança que pressupõe um trabalho colaborativo, um trabalho de muita comunicação, muita interação, né, e isso vai fazer com que as pessoas tenham que desenvolver esse lado mais pessoal. Então, acho que as coisas estão um pouco misturadas, mas talvez, não sei se eu estou errado, Ricardo, mas trabalhar a humanização, os líderes se desenvolvendo no sentido da liderança humanizada, eu acho que abre um caminho para eles receberem com muito mais facilidade o conceito da sustentabilidade. Não sei se você concorda. Eu concordo integralmente. Eu acho que é isso mesmo. Acho que você pontuou algumas questões que são muito relevantes para esse debate. E eu concordo, assim, por experiência própria mesmo, né? Não é nem em teoria. Eu vou contar uma historinha ligeira aqui, só para mostrar como isso está acontecendo. Há uns meses, um pouco antes da pandemia, acho que um dos últimos trabalhos que eu fiz presencialmente com um grupo que eu estava mentorando de trainees numa companhia, eu estava mentorando porque tinha um aspecto de sustentabilidade, era parte do programa de trainees e eu estava lá. E aí, trabalhando com um grupo, eram 55 trainees, a maioria mulheres, né? Isso
para uma empresa como esta, deste segmento, é uma novidade, mas já uma boa novidade. E aí uma das moças que desde o início se destacaram muito, ela, uma hora, num momento de café, né, de coffee break, ela parou e falou: Ricardo, eu estou pensando em desistir desse programa de trainee. E, assim, para minha cabeça mais analógica, de business as usual ainda, né, apesar de ser um consultor de sustentabilidade há mais de 2 décadas, eu quis entender melhor, porque me soa estranho. Afinal de contas, eu pensei, o primeiro pensamento foi: milhões de jovens gostariam de estar no teu lugar e você está abrindo mão, né? Então, ótimo salário, ótima projeção de carreira. Eu perguntei por quê, né? O que está te incomodando? E ela falou: olha, não tem nada a ver com salário, nem plano de carreira. Eu sei que se eu entrar nessa empresa, eu vou crescer, eu vou me desenvolver, eu vou chegar a cargos de chefia e ok, está tudo certo. Só que eu não estou me encontrando porque os meus valores não batem com os valores dessa empresa. Eu falei: mas por que não? Eu sou uma pessoa que respeita a diversidade e aqui eu já percebi que, apesar do discurso de diversidade, os líderes não são diversos. Na prática, eles não respeitam diferenças. Eles punem, ainda há uma certa dose de autoritarismo, ainda tem um pouco o discurso do manda quem pode, obedece quem tem juízo, as relações são verticais, e, sobretudo, uma coisa que me incomoda é como uma companhia deste porte, consegue continuar não fazendo nada ainda do ponto de vista social. Não tem uma ação importante e relevante voltada para as comunidades ou para a sociedade. E essa moça, até formada em física, né, ela saiu mesmo e acabou indo para o setor cooperativista a trabalhar, né, onde ela seguramente receberia um salário menor, mas estava muito mais identificada com os valores. Então, é importante para os líderes compreenderem que eles precisam fazer um esforço, um exercício de autoconhecimento e identificar as crenças limitantes antigas que os atrapalham na relação com esta nova geração de líderes. Porque eu tenho certeza que a boa parte das pessoas, a grande maioria das pessoas, quer fazer o certo do jeito certo nas empresas. Mas é que, no passado, a gente vivia situações muito dúbias, do tipo ética da porta para dentro, ética da porta para fora. E isso era bastante bem aceito. Era bastante bem aceito em empresas até 20 anos, táticas agressivas que se assemelhavam à tortura psicológica para extrair de um vendedor o máximo possível de lucro, ainda que isso destruísse animicamente aquele indivíduo. Então, essas coisas foram, de algum modo, aceitas, né? Então, os líderes aprenderam neste ambiente. Eu acho que agora o esforço é um pouco esse, é fazer um exercício de autoconhecimento e autorreflexão, procurando se integrar com esses novos valores. Aproveitando, Ricardo, esse exemplo que você trouxe, a gente pode falar de propósito, ele seria um exemplo de busca de alinhamento de propósito dessa pessoa? E se sim, como é que vocês dois veem, né, a importância hoje para o mercado de trabalho do propósito? A gente vê cada vez mais as pessoas buscando, né, uma identidade pessoal com o local de trabalho. Não só o salário é o mais importante, a gente sempre teve a estabilidade como um dos principais pilares, né, um bom salário, mas hoje em dia as pessoas preferem até ganhar um pouco menos, mas estarem felizes, né, no seu ambiente de trabalho. Como é que vocês veem isso? As pessoas muitas vezes me procuram, pela experiência que eu tive no mercado financeiro, né, querendo uma orientação de carreira, querendo saber como é que faz, os exemplos que eu possa trazer da minha vivência, coisas que deram certo, coisas que deram errado, enfim. E aí eles se frustram um pouco no começo, porque os meus processos que eu faço, tanto em grupo quanto individuais, eu não começo falando de trabalho. Eu começo falando justamente da pessoa, né? Ontem foi engraçado, essa semana foi engraçado, que eu fui fazer uma reunião de apresentação com um grupo novo, e eu pedi que eles se apresentassem, e falei assim: pessoal, tem uma regra nova aqui, né? Queria que vocês se apresentassem rapidamente, mas não falassem nada de trabalho. E vocês acreditam que muita gente gaguejou e quase ali, né, não conseguia se segurar, porque o trabalho está tão identificado dentro dessa pessoa, às vezes a pessoa está tão mergulhada nesse assunto profissional, que às vezes ela acaba esquecendo um pouco de quem ela é.
Esse é o ponto, né? Então, às vezes, a gente se habitua no trabalho a colocar alguns escudos, algumas proteções, exercer alguns papéis, né? Para que a gente não demonstre vulnerabilidades. E olha que interessante esse momento que a gente está passando, né? As pessoas estão sendo provocadas a demonstrar suas vulnerabilidades, né? O trabalho colaborativo, ele está impondo que as pessoas não conseguem viver, né, com papéis, né, ou escudos o tempo inteiro. Né? Isso tem provocado muitas mudanças nas lideranças, nos clientes aqui que me procuram, porque eles estão tendo que dizer assim, poxa, é normal eu apresentar uma vulnerabilidade, é normal apresentar um ponto fraco, é normal eu dizer que eu não sei, mas retomando o ponto de vista do autoconhecimento, é absolutamente fundamental. Eu tenho pelo menos meus processos individuais aqui de coaching executivo, eu tenho pelo menos 3 ou 4 sessões exclusivamente voltadas a autoconhecimento. Porque as pessoas acabam muitas vezes, né, se deparando quando fazem uma autoanálise, e essa autoanálise está cada vez mais difícil de fazer, né, com a correria, com a pandemia, com o ritmo, né, nós estamos com grandes problemas no equilíbrio pessoal e profissional, então as pessoas não têm parado para pensar em si mesmas, né, e quando fazem esses exercícios, poxa, eu me deparo com situações aqui incríveis, né, de pessoas que percebem que depois de muitos anos desenhou uma carreira não para atender os seus propósitos ou os seus valores, isso ficou para segundo plano. Desenvolveram carreiras para atender os stakeholders, né? Quem está em volta, para atender a família, para atender o namorado, a namorada, o esposo, a esposa, para atender o chefe. Né? E vai surgindo que, de repente, quando ele abre, ele se vê numa situação e fala, puxa, como que eu vim parar aqui? Né? E percebe que talvez tenha ali talentos, né, habilidades que ele tinha no passado, anseios, desejos, valores, que talvez tenham ficado para um segundo plano. Então, eu acho assim, absolutamente fundamental a gente valorizar cada vez mais essa questão do autoconhecimento nesse cenário que a gente está passando por aqui, Rita. Eu acho que essa discussão do propósito, ela é uma discussão que eu penso que ela é uma discussão de uma geração passada, porque ela é tão natural para a geração atual que eles mal falam em propósito. A gente é que fala da palavra propósito, né? E quando a gente fala da palavra propósito, ela tem um significado para nós da geração mais antiga, né? Dos baby boomers, né? A gente fala de propósito quase como um desejo libertário, né? Porque a nossa geração foi muito acostumada, cada geração tem valores, a nossa geração foi muito acostumada à ideia da felicidade a prazo, né? E para essa geração é a felicidade à vista. Por que a prazo? Porque a gente admitia sem muito constrangimento, e fomos educados pelos nossos pais a agir assim, e pelas escolas de negócio também, que a gente tinha que fazer uma carreira, essa carreira tinha que acontecer ao longo de anos, e quando eu tivesse, depois dos 50 anos, né, uma barriguinha, o colesterol mais alto, né, problema de pressão, um estresse crônico, aí sim eu teria condições de encontrar a minha felicidade. E tem um outro aspecto também, para esta geração mais antiga, a ideia do legado era a entrega de algo ao final de uma carreira de 30 anos, 40 anos. Esse pessoal agora quer o legado cotidiano, quer deixar legados, mas construir no dia a dia. Pequenos, médios e grandes legados. Às vezes o legado é um empreendimento, então o empreendedor tem a ideia de que o legado que ele pode deixar é um negócio sólido que valha bilhões e que vai, de alguma maneira, contribuir para resolver questões ligadas à insustentabilidade do planeta, né? Às vezes o legado é escrever uma história, um livro, às vezes o legado é criar filhos, né? É se dedicar à criação dos filhos com intensidade. Às vezes o legado para uma jovem executiva é ser mãe, esposa e executiva sem que isso se transforme numa tripla jornada pesada, mas em algo leve, que dê sentido à vida, né? Que permita ser feliz todos os dias, né? E não ser feliz só lá na frente. Então, o propósito, para mim, ele é uma consciência de que a gente precisa ser feliz enquanto vive, e não esperar um tempo para poder ser feliz. E até a noção desse esperar da felicidade a prazo era uma noção muito baseada na vertente econômica, né? Porque assim, eu só posso ser feliz daqui a 30 anos, quando eu estiver numa super condição, né?
com dinheiro aplicado, vivendo desses recursos, aí eu vou para a praia tranquilo, porque economicamente estaria estável. Eu vejo que hoje as pessoas buscam também ser felizes, construir o dia a dia, formar um patrimônio, mas sem pressa, sem alucinação, sem abrir mão de questões que também fazem a vida valer a pena, fazer sentido. Então, isso, às vezes, para alguém que é de uma geração anterior, é mais difícil. Mas não é impossível. As pessoas mudam, as pessoas refletem, elas se revêem. Essa discussão que eu falei da diversidade era muito emblemática para mim, porque quando eu vou para empresas discutir diversidade com líderes mais antigos, normalmente há uma relutância em relação ao tema. Normalmente eu ouço, olha, é legal trabalhar esse tema, mas não gostaria que ele fosse uma bandeira, né? Sim. Se a gente fosse adotar uma bandeira, legal este tema, mas eu não gostaria que a gente estabelecesse metas muito rigorosas, porque aqui a gente se orienta pela meritocracia. São visões e crenças antigas que ainda existem nesses líderes e os atrapalham profundamente, porque eles acabam perdendo conexão de diálogo com essas novas gerações. E aí, quando você se depara com um case, né, desse sentido, como é que você faz para mudar, né? A gente fala muito de mudar o mindset individualmente, mas como é que a gente muda a cultura de uma empresa desse perfil que ainda está nesse, que ainda não se inseriu, né, nesse novo contexto empresarial? Como é que fica seu trabalho? Muito difícil, eu imagino, né? Eu acho que agora a gente tem alguns fatores também de pressão. E fatores de pressão são importantes quando a mudança não vem por convicção, né? Quando ela não é um processo natural. Então, agora, com a ascensão do ESG, investidores, consumidores, órgãos reguladores, pessoas, de modo geral, têm exercido mais pressão para que as empresas mudem. E os líderes estão procurando olhar para esses temas que são considerados tabus ou mais difíceis e procurando olhar a partir da perspectiva do que eles podem ganhar e não do que eles podem perder, né? Não só do risco, mas também da oportunidade de ser melhor, de ser mais saudável, de ter uma empresa melhor, uma empresa com boas relações. Mas é fato que a mudança cultural ela pressupõe, inclusive, que aquilo esteja num conjunto de crenças da própria companhia e que exceda o líder de momento, porque este líder de momento sairá. Então, às vezes, você tem uma empresa que tem uma liderança muito forte, muito carismática e muito porta-voz dos temas de sustentabilidade. E aí a liderança sai e a empresa volta a um estágio anterior. Por quê? Porque, na verdade, aquilo não entrou na cultura, não houve um trabalho de educação, de comunicação perene para produzir uma mudança relevante na percepção dos colaboradores, dos fornecedores, dos stakeholders. Então, a mudança de cultura é sempre muito complexa, mas absolutamente necessária. Deixa eu só fazer um comentário, Rita, claro, se possível. Claro, né? claro, por favor. Me veio aqui um pensamento, vendo o Ricardo fazer esse aporte. Como líder hoje, né, ele, de uma certa forma, existe uma pressão vindo de todos os lados, né? Vem a pressão do ESG e vem a pressão também da liderança autêntica, da liderança humanizada, porque ao mesmo tempo em que ele tem que, né, mudar o seu mindset, estar mais flexível, né, estar mais adaptável a todas essas novidades, a velocidade das informações, das mudanças, dos conceitos, das métricas, né? Então, eu acho que assim tem o ESG e tem também o desafio deles serem cada vez mais autênticos, né? E serem autênticos, né, depende muito dessa questão de admitir a vulnerabilidade, serem humildes, né, e terem a empatia com a equipe, né, se colocar no lugar da equipe. São habilidades assim que há 20 anos atrás eram impensáveis, né? Não havia essa preocupação. Você tinha uma preocupação com muito mais foco no resultado, né, no retorno, e você não se preocupava muito em saber como é que isso ia ser conquistado, né? E hoje a gente vê uma realidade assim completamente diferente. Seria um líder que enxerga dentro do seu próprio time o seu sucessor e por isso há o compartilhamento de conhecimento, a questão da empatia que você falou. A gente pode afirmar isso, Sérgio? Olha, lógico que a questão de formação de sucessores é uma parte, né, dessa história, mas eu acrescentaria o seguinte, quer dizer, hoje para você engajar um time, você precisa ter essas pessoas com altíssimo grau de conexão e confiança com a liderança,
né? E isso só se obtém quando você começa a entender como que essas pessoas funcionam, né? Eu trabalho muito a teoria dos perfis comportamentais e eu tenho observado assim mudanças fantásticas, né? Quando os líderes, né, eles fazem uma análise de qual o perfil comportamental que ele tem e qual o perfil comportamental que a equipe tem. O que acontece, Rita? Nós somos diferentes. As pessoas reagem e interpretam as coisas de maneira diferente. Eu venho de um mercado extremamente competitivo, que é o mercado financeiro, né? E o mercado financeiro ele tinha um modus operandi tradicional, de muita pressão por resultado, e havia aí um estigma de que, olha, um bom líder é aquele que mais cobra, né? Então, não era incomum, e ainda hoje acontece, do líder cobrar produção, cobrar negócios de manhã, de tarde, à noite, né? E transforma essa indústria numa das indústrias mais estressantes, né? Pesquisas recentes aí mostraram que no segundo ou terceiro lugar, trabalhar em banco ainda é, né, uma das atividades mais estressantes. Isso, felizmente, está mudando, mas ainda é forte. Então, eu diria que hoje você precisa entender que as pessoas funcionam de uma maneira diferente, né? A gente trabalha na nossa teoria aqui dos perfis comportamentais 4 tipos de perfis. Os perfis são diferentes. Você tem um primeiro perfil chamado executor, onde as pessoas são muito mais audaciosas, são muito mais competitivas, né? Tem muito mais autossuficiência. Um segundo perfil do comunicador que preza as relações sociais, a comunicação, a persuasão, a influência. O terceiro perfil a gente chama de planejador. É um perfil de pessoas mais tolerantes, mais conciliadoras, que gostam de fazer o trabalho em grupo. E o último perfil é o perfil analista. O analista é um perfil de pessoas assim que gostam de olhar muitos detalhes e são avessos aos riscos, né? Só que tem um detalhe, quando você vai tratar com cada uma dessas pessoas que tem esses perfis predominantes, você tem que saber tratar, porque, por exemplo, se eu for tratar um planejador e um analista com muita pressão, com muita mudança, sendo muito genérico, isso tem um efeito contrário. Ao invés de aumentar a produção, essas pessoas elas acabam travando. Elas acabam travando. Então, tem maneiras corretas de você identificar a melhor maneira de extrair, né, produtividade e fazendo com que isso seja feito através de conexão, que seja bom para o gestor, que seja bom para a equipe. É possível fazer, mas exige investimento em autoconhecimento, né, e competências comportamentais. Maravilha, excelente ponto de vista de ambos, né? Sérgio, a gente vê que muita gente idealiza, né, a posição de liderança, mas quando chega a esse posto se pergunta, e agora, né? O que é que eu faço? Aí vem minha pergunta, é possível uma pessoa se tornar um líder ou isso é uma habilidade nata, né, que já vem com a pessoa, esse perfil de liderança? Um líder é um profissional que vai reunir ali uma série de habilidades. Acho que é importante fazer a distinção aqui entre habilidades e talentos, né? Ou vocação, alguma coisa nesse sentido. As habilidades são competências que podem ser treinadas, podem ser adquiridas e treinadas, e a pessoa pode se desenvolver. Então, existe essa possibilidade da pessoa ser treinada e capacitada, por exemplo, para fazer reuniões, na comunicação, na empatia, na motivação, no engajamento, no planejamento estratégico, que são habilidades que você espera que tenha um bom líder, né? Agora, é lógico que se você tiver um perfil comportamental, como eu estava falando anteriormente, né, mais adequado, ele pode ajudar. Mas não significa que caso você tenha aí um perfil mais introspectivo, por exemplo, ou com menos assertividade, você não possa se transformar num grande líder. Não vejo esse impedimento, não. Eu acho que são questões de habilidades e talentos que podem ser trabalhados, sim. Uma das coisas importantes é você através do autoconhecimento, de novo falando aí do autoconhecimento, né, é entender, né, esse líder tem que entender se tem alguma crença, né, se tem algum medo, alguma insegurança do passado, que de repente ele assumiu como sendo dele e que isso possa estar impedindo que ele tenha melhor comunicação, que ele tenha melhor forma de lidar com as pessoas, né, que ele se sinta mais à vontade liderando aí uma equipe, né. Bom, a gente viu, né, com a chegada da pandemia aqui no Brasil, que muito se falou que as pessoas estavam se tornando mais solidárias, as empresas se tornando mais humanizadas, mas com o passar do tempo, à medida que a pandemia vai, né, indo embora, a gente ainda vive ela, mas a gente está, né, sentindo que está havendo uma melhora.
percebemos que comportamentos antigos estão retomando, né? E aí vem a minha pergunta para ambos. Que legado, né, a pandemia deixou para essa transformação das empresas no sentido delas se tornarem mais sustentáveis, não só em relação ao meio ambiente, mas também em relação a toda a sociedade, né? A preocupação com o próximo, enfim. Como é que vocês contextualizam isso? Olha, a gente até aqui na Ideia Sustentável fez um estudo específico sobre isso, mostrando que tendências pró-sustentabilidade viriam como consequência do período pandêmico. E a gente identificou alguns, acho que alguns já foram discutidos aqui. O Sérgio falou da humanização, né, do líder humanizado. Eu diria que houve uma reumanização das empresas, de modo geral. Até o Muhammad Yunus, o Prêmio Nobel da Paz, né, o famoso economista bengalês, numa entrevista para o País, ele definiu muito bem isso. Ele falou: nós reaprendemos a ser humanos. Antes a gente era homos econômicos, para usar um termo latim, para as empresas, e a gente teve que se enquadrar nesta visão que a empresa tinha de que valíamos por aquilo que entregávamos. E agora passaremos a valer por aquilo que somos. E essa é uma discussão profunda, né? E a gente viu isso acontecer, porque também o Sérgio já tocou nesse aspecto, eu queria voltar a ele. A pandemia reforçou as nossas vulnerabilidades, né? A própria pandemia é consequência de mudanças climáticas, porque a gente faz essa associação. Então, ela já é consequência de uma visão de insustentabilidade, de práticas insustentáveis. E outras pandemias virão, então o mundo, a partir de agora, fica mais vulnerável. A gente se achava muito protegido, e aí a gente viu que não. E o que aconteceu foi que, diante desse quadro de insegurança global, né, afetando pobres, ricos, norte e sul, né, todos nós ficamos muito preocupados com o que vamos fazer para ter uma vida melhor, né? As próprias mudanças climáticas, que era um tema que ainda parecia longínquo, distante, agora estão mais presentes na nossa vida, e a gente está percebendo que, se a gente não cuidar bem, se a gente não olhar para uma mudança importante no jeito de pensar e fazer negócios, e aí líderes têm um papel relevante nessa discussão, a gente não vai garantir as condições mínimas para a existência humana no planeta daqui a alguns anos, né? Então, a ciência do clima está dizendo isso, os dados, os fatos estão provando isso. Então, acho que é fundamental entender assim, duas questões voltaram à tona por conta da pandemia. A empatia, que andava muito longe do mundo empresarial, né? E aí a gente vê aí uma liderança nova surgindo com esse aspecto, uma das dimensões que eu mencionei, que é a dimensão cuidadora, né? Nunca se falou em saúde mental em empresas, e agora a gente está falando em saúde mental, porque saúde mental é parte da saúde de um indivíduo. Então, trabalhar à distância aumentou os casos de síndrome do pânico, de burnout, né, de depressão, de ansiedade. As empresas passaram a se preocupar com isso. Mas também tem uma dimensão, que é essa dimensão que eu falei, ecocêntrica, que é a gente entender, e este é um novo conceito que também ganhou ênfase com a pandemia, que é o da interdependência. Tudo e todos estamos interligados. Ações que temos, omissões que temos, podem prejudicar ou beneficiar pessoas. Então, a gente tem que entender qual é a extensão dos nossos impactos, daquilo que fazemos, daquilo que deixamos de fazer, né? Porque, a partir de agora, também seremos avaliados por isso. Então, acho que a gente está vendo o fim daquelas relações muito verticais em empresas, né? Muito autoritárias, e um olhar cada vez mais horizontal, cada vez mais próximo, cada vez mais inclusivo. E você, Sérgio, o que é que acha sobre essa questão? Olha, eu super concordo aí com os pontos trazidos pelo Ricardo. Queria acrescentar talvez dois outros pilares aqui. Um primeiro deles é o resgate, né, que nós tivemos nas relações familiares, né?
profissionais aí, homens e mulheres que obviamente tinham aí e tem, né, uma carga forte, né, do ponto de vista como profissionais, executivos, enfim, tendo que administrar essa loucura que foi, né, principalmente no começo, administrar os afazeres da casa, cuidar das crianças, com reuniões entrando no meio do dia ou à noite, enfim. Mas, de uma certa forma, eu tenho relatos aqui, tenho conversado com muitos profissionais que viram com muito bons olhos, né, esse resgate, né, relação casal, relação entre pais e filhos, né, e eu acredito que isso também tem motivado as pessoas, quando a gente vê as pesquisas sobre novos modelos de trabalho, me parece que ainda ganha aí a pesquisa que indica a galera querendo o modelo híbrido, né? Trabalhar um pouco em casa, trabalhar no home office, mas trabalhar também na empresa, parece que vai ser um modelo, pelo menos a grande maioria, que vai ser aplicado, já está sendo, né? Acho que esse é um ponto importante. O outro ponto que está correlacionado com esse é a famosa equação, que também é difícil de bater, né? Do equilíbrio pessoal e profissional, né? Ainda vejo as pessoas tendo muita dificuldade, né, sentido de fazer um bom planejamento de vida, fazer um bom planejamento da sua semana, entender o que é a importância da priorização, né, entender a importância de reservarem um horário para que elas façam uma autoanálise de como que elas estão e os seus sentimentos, as suas emoções, enfim. Eu acredito que essa questão do resgate das relações familiares, né, acendeu também essa luz da necessidade de buscarmos o equilíbrio pessoal e profissional. O Brasil ostenta uma posição que não é nada invejável, né? Nós somos o segundo país do mundo com o maior indicador, né, de incidência de burnout, né, que é aquela síndrome do esgotamento profissional. Então, nós não estamos assim em condições de dar exemplo para ninguém, né? Então, isso nos leva a crer que a gente precisa avançar muito nesse campo aí, Rita. Bom, Sérgio, fala para a gente um pouco, né, sobre a psicologia positiva, como é que ela pode ser inserida até nesse processo de transformação de um líder para um líder sustentável. É possível Legal. usá-la? Nossa, demais. Eu acho que tem uma correlação assim gigantesca, na verdade, né? A psicologia positiva é uma vertente, né? Uma extensão da psicologia tradicional que todos nós conhecemos, lógico, né? A psicologia positiva, ela é recente, a gente está falando de 30, 40 anos, que essa ciência hoje já é considerada uma ciência porque ela se apoia em resultados científicos e comprovados, né, da eficácia da sua aplicabilidade. Psicologia positiva tem o Martin Seligman, né, como um principal o pai da psicologia positiva lá na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Ele escreveu um best-seller fantástico escrito chamado Felicidade Autêntica, né? Onde ali ele traz vamos dizer, a base do que é a psicologia positiva. A psicologia positiva acredita que para nós alcançarmos uma situação de plenitude, bem-estar, de felicidade, né, não basta nós não apresentarmos nenhuma patologia mental, né, que é alvo da psicologia tradicional. Mas não, ao contrário, né, ele entende que todos nós temos forças, temos talentos, né, a teoria chama de forças de caráter, e que essas forças de caráter estão dentro de todos nós e que elas podem ser estudadas, desenvolvidas e aplicadas no dia a dia. E com isso, independente você não ter uma patologia clínica mental, né, que seria alvo da psicologia tradicional, você pode, através dessas forças de caráter, desenvolver o seu dia, os seus projetos de uma maneira muito voltada a se diferenciar, né, a colocar os seus talentos a seu favor, sermos pessoas mais realizadas naquilo que a gente faz. E isso transmite para o próximo, né, transmite o bem-estar também, a realização para o próximo. Então é você utilizar os seus talentos, as suas forças, para que você tenha melhores relacionamentos, melhor produtividade, que você busque um propósito de vida, uma sensação de bem-estar mais frequente. É isso que nos ensina a psicologia positiva, Rita. Então, veja, só para completar, isso é extremamente importante quando você correlaciona com a liderança. Hoje, inclusive, nós temos um termo da liderança positiva. Qual que é a liderança positiva? É justamente aquela que busca identificar nos colaboradores os pontos positivos onde eles se destacam. Olha como é diferente da liderança autoritária do passado, né? Onde é o contrário, né? Parece que você nunca ganhava um elogio, só ganhava, né, um puxão de orelhas quando você fazia alguma coisa errada. A psicologia positiva
positiva, a liderança positiva, ela induz ao contrário. É você justamente valorizar o que ele tem de bom, dar força, dar segurança, encorpar esse colaborador em cima daquilo que ele pode apresentar de melhor. E isso tem dado grandes resultados já. Bacana, muito bom. Bom, a gente está caminhando, né, para o final do nosso programa, mas antes de eu passar para pedir a vocês dois dicas de leitura, né, que podem ser sobre o nosso tema, ou livros que vocês acham essenciais para que o nosso público leia. Inclusive, Ricardo, por favor, seus livros também podem fazer parte dessas indicações. Eu queria saber, na opinião de vocês, como é que vocês definem um líder de sucesso hoje em dia? Se vocês pudessem resumir, a gente falou muito sobre isso, inclusive a gente consegue até ter essa resposta, mas se vocês pudessem sintetizar em poucas palavras o que é um líder de sucesso hoje em dia. Olha, eu acho que a noção de sucesso é uma das noções que está sofrendo enorme revisão, né? Nesse momento que a gente está vivendo. Era uma discussão antes da pandemia, tenho certeza que a outra agora. Era uma discussão antes do ESG, a outra agora. Era uma discussão antes de sustentabilidade ser mencionada ou disseminada no mundo empresarial. Eu acho que sucesso empresarial já não é mais só acúmulo de recursos econômico-financeiros ao longo de uma carreira de 20, 30 anos, né? Essa é uma noção muito das gerações mais antigas, que uma carreira de sucesso era, sobretudo, uma carreira marcada por ganhar muito dinheiro, fazer um patrimônio material ao longo de uma existência. Acho que continua sendo importante ser bem remunerado, obviamente, ter um patrimônio, obviamente. Mas eu acho que agora é a ideia de que você pode fazer isso tudo enquanto vive e não esperar um momento para você comemorar o seu sucesso. Sucesso é o dia a dia, sucesso é equilíbrio das dimensões pessoais com profissionais. Ninguém pode dizer que é um sujeito de sucesso se tem uma carreira brilhante em que recebe-se uma remuneração altíssima, bate metas, agrada todos os chefes, mas vive com depressão, né? Vive bebendo mais do que deveria, abre mão das atividades físicas que vão comprometer a sua saúde no futuro, abre mão pior, acho que Sérgio já tocou aqui nesse aspecto, abre mão de conviver com os filhos, com a esposa, com o marido, com o namorado, com os avós, né? Abrem mão de viver. Então, acho que é um pouco viver, né? Ao mesmo tempo, trabalhar, se divertir, aprender, né? E sem uma preocupação exagerada com o futuro, viver o presente de uma forma mais intensa, né? Alegrar-se com acordar às segundas-feiras, né? E não sentir dor no coração quando acaba a musiquinha do Fantástico no domingo. Você fala, uau, amanhã tudo de novo, meu Deus, que vai começar tudo de novo. Essa pessoa não é efetivamente uma pessoa feliz. Se ela não é uma pessoa feliz, eu tendo a achar que ela também não é uma pessoa de sucesso, essa nova noção de sucesso, né? Eu acho que também não vejo como um líder bem-sucedido um líder que toma decisões que prejudicam pessoas e meio ambiente. Não vejo mais. Pode ser que essas decisões gerem muito dinheiro para a empresa. Ok, mas não são decisões de um líder bem-sucedido, porque esse líder vai ser julgado por esses atos, julgado com os valores de agora, os valores de uma sociedade onde ele está inserido. Então, um líder bem-sucedido, para mim, é alguém que é ético, que é cuidador, que é inclusivo, que é ecocêntrico, que entende que não pode centralizar sua vida no trabalho. O trabalho é parte da vida, mas não é o objetivo central da vida. Maravilha, maravilha. E você, Sérgio? Poxa, me dá a oportunidade de falar de uma dinâmica que eu adoro aplicar, né? E eu não me canso de aplicar, que é uma dinâmica aqui nos nossos processos que se chama roda da vida, né? A roda da vida é uma dinâmica onde a gente faz uma imersão em 12 áreas da nossa vida, né? Do nosso executivo, do nosso líder, né? Então a gente mergulha nessas 12 áreas, separando em 4 pilares, né? O pilar pessoal, o pilar
profissional, o pilar de relacionamentos e o pilar de qualidade de vida, né? Então, ali você passa por áreas como energia, disposição, atividade física, conhecimento, desenvolvimento intelectual, inteligência emocional, questão dos relacionamentos, a família, o relacionamento amoroso, a questão do trabalho, a questão de hobbies, a questão de vida social, a questão de espiritualidade. Eu entendo que um líder de sucesso é o líder que consegue ter uma roda da vida equilibrada. É um mega desafio, né? Ainda estamos aqui em busca de ter uma regra simples, né? Um atalho para que a gente consiga ter essa roda da vida equilibrada. Mas eu diria que, como temos na música, né? Feliz agora e não depois. Eu acho que eu concordo muito com o Ricardo, né? Ser feliz na jornada e não esperar que a gente tenha que alcançar um mega objetivo para depois perceber que a gente poderia ter sido feliz muito antes. Bacana, bacana. Bom, agora as dicas, né? Vou pedir para vocês darem as dicas de leitura que vocês considerem importantes para a gente ler, para quem ainda não leu, ter a oportunidade, né, de conhecê-las. Olha, eu vou sugerir um livro, eu não vou sugerir muitos livros, porque eu vejo que as pessoas estão tendo, infelizmente, cada dia menos tempo de ler e estão cada dia mais criteriosas em ler. Então, eu vou sugerir um livro chamado Liderança Orientada por Valores, ou Dirigida por Valores, de Richard Barrett. E, ao falar desse livro, eu queria muito falar sobre o fato de que este autor, nos anos 80, 90, já falava em liderança orientada por valores, mas, evidentemente, ainda não era um tempo em que essa ideia podia ser absorvida pelas pessoas. Agora é o tempo de maturidade para ideias e teses como a do Richard Barrett. Então, o livro é extremamente transformador. Quando você lê, ele é um livro que abre muitas perspectivas, né? Enfim, como eu gosto bem de ler, eu ia falar só de um livro, vou falar de um segundo livro, que é a Teoria U, do Otto Scharmer, que também ensina muito um olhar novo para a vida, carreira, negócios, um olhar de planejamento novo, que parte de uma ideia muito transformadora, que eu não posso criar o futuro baseado em premissas do passado. Eu tenho que criar o futuro a partir do sonho do que eu quero ver no futuro. São dois livros ótimos. Se tiver tempo, leia Conversas com Líderes Sustentáveis, deste autor aqui, que evidentemente não chega aos pés de nenhum desses dois, mas que aprendeu muito com eles. Que é isso, que é isso. Tá humilde o nosso Ricardo aqui hoje, hein? Pois é. Sensacional, Ricardo. Obrigada pelas dicas, Ricardo. E as suas dicas, Sérgio? Legal, olha, a gente falou tanto de propósito, né? Também concordo, o pessoal hoje está tendo uma dificuldade em encontrar tempo para uma boa leitura, né? Então eu vou tentar ajudar a turma indicando um livro bem curtinho, uma leitura muito agradável, né? E ele se chama Em Busca de Sentido. É do Viktor Frankl, né? O Viktor Frankl, ele era um psiquiatra austríaco, né? E que já formado, ele acabou tendo que passar aí por 4 campos de concentração na época do nazismo, né? Felizmente saiu dessa experiência ainda com a capacidade de conseguir escrever esse livro. É um livro que fala não sobre as atrocidades, né? Não é um livro, vamos dizer, violento, né? Não é esse o objetivo. O objetivo é justamente entender, falando aqui de propósito, né? O que movia aquelas pessoas em termos de propósito de vida naquela situação tão degradante, humilhante, né? E numa situação dessa, ele encontrou relatos de pessoas e exemplos de pessoas que conseguiram encontrar um sentido apesar de todas as dificuldades. Então, acho que para quem está em busca, né, de discutir aí sobre o propósito, sobre legado, é uma super indicação, a história é fascinante, é inspiradora. Maravilha, obrigada também por sua dica. E encerrando, né, o nosso programa, quem quiser entrar em contato com vocês querem deixar algum endereço, por exemplo, de e-mail, LinkedIn? Quem começa? Vai, cara. Cara, eu acho que as pessoas que quiserem conhecer melhor o trabalho que a gente desenvolve, eu tenho o nosso site, que é ideiasustentável.com.br, e tem também o da plataforma Liderança com Valores, que é liderancaComvalores.com.br. No site da plataforma, as pessoas vão ter ali acesso a 200 depoimentos em vídeo de CEOs e líderes importantes do Brasil sobre questões ligadas a este universo da sustentabilidade. Normalmente
é muito bom, é uma aulinha ali, são várias aulas em pequenas palestras que ajudam muito a abrir horizontes e também nos dão um sentido bom de que, apesar de tanta distopia no mundo, ainda tem uma utopia de fazer melhor aquilo que a gente faz, de ter negócios melhores para o mundo. Excelente dica. Muito obrigada, Sérgio. Legal, eu acho que talvez um caminho fácil seja o site da nossa consultoria, salzaneconsultoria.com.br. Então, bem tranquilo, é meu sobrenome aqui, salzaneconsultoria.com.br. Ali tem meu LinkedIn também, tem as redes sociais e tem um pouco do que a gente oferece em termos de programas de mentoria, de coaching executivo, de treinamento para liderança, para as equipes, né? Eu acho que ali quem acessar vai ter uma boa ideia do que a gente pode fazer para agregar aí na vida pessoal e profissional aí de vocês, tá bom? Tá bom. Bom, gente, eu quero muito agradecer, né, a vocês dois. Primeiro, por terem aceito participarem juntos aqui dessa experiência, né? Para a gente tem sido essa experiência, o primeiro programa que a gente faz com mais de um convidado. Bom, espero que tenha dado certo para vocês. Para a gente foi maravilhoso. Muito obrigada, tanto para o Sérgio quanto para o Ricardo. Estamos aqui à disposição que vocês precisarem aqui do CRA São Paulo. Valeu. Ok, muito obrigado. Valeu. Um grande abraço, Ricardo. Rita, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Rita. Um abraço. Um abraço, prazer ter vocês aqui. E obrigada a vocês também, né, que ficaram conosco nessa edição diferente aqui do CRA São Paulo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de escrever aqui nos comentários o que é que vocês acharam dessa nova proposta. Se a gente deve continuar, se a gente deve parar. Eu acho que a gente deve continuar, porque foi um sucesso, né? Bom, se inscreva aqui no canal se você não for ainda inscrito, né? Não esqueça de ativar as notificações e de nos seguir nas redes sociais. Até a próxima. Tchau, tchau. A alma é que é o segredo do negócio. O que está por trás de toda grande empresa, do sucesso, é a alma, é a filosofia, é a forma pela qual ela foi criada, é o espírito que está ali por trás. E Magalu tem esse espírito. E grande parte da alma do Magalu é essa cabeça inovadora, essa cabeça de ousadia, essa cabeça de